Boa noite, meus queridos alunos. Estamos aqui iniciando mais uma semana do nosso PET volume 4, partindo agora para a semana número 4. Portanto, então estaremos aí encerrando mais um ciclo, encerrando o nosso PET volume 4. Então vamos iniciar aí a nossa semana número 4. O eixo temático dessa semana será produção e organização do espaço geográfico e mudanças nas relações de trabalho, inovações técnicas e tecnológicas e as novas geografias, a dinâmica econômica mundial e as redes de comunicação e informação e transportes. O tema tópico será Rede de transporte no Brasil. As habilidades que vocês estarão adquirindo com os estudos dessa semana: verificar a inter-relação dos processos sociais e naturais na produção e organização do espaço geográfico em suas diversas escalas, capacidade de identificar as contradições que se manifestam espacialmente decorrentes dos processos produtivos e do consumo. Conteúdos relacionados aí, turma, serão transportes, globalização, economia e sociedade. A interdisciplinaridade aí que vocês terão com os estudos dessa semana, a leitura, pesquisa, análise e discussão são necessários para o desenvolvimento de habilidades e competências. Pressupõe que o estudante seja capaz de analisar os processos políticos, econômicos, sociais e ambientais e culturais no âmbito local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses processos e a possíveis relações entre eles, e estimular o desenvolvimento do espírito crítico. Turma, o tema dessa semana será Rede de transporte no Brasil, com duração de 1h40, ou seja, vocês terão aí 2 horas na carga horária exigida, tão importante para que vocês tenham aí no final do ano, né, um ano letivo positivo. Turma, rede de transporte brasileiro. O Brasil é considerado um país continental, graças à sua grande extensão territorial, que abrange uma área de 8.510.295,914 quilômetros quadrados. Então, nosso país tem uma extensão territorial bastante ampla, né, turma? Muito extensa nosso território. Por esse motivo, é necessário uma ampla rede articulada que ligue os diferentes pontos do território nacional a fim de proporcionar o melhor deslocamento de pessoas e mercadorias. Então, um país é considerado em condições boas de desenvolvimento, como a gente já estudou, através das suas redes de transporte. E um país de extensão continental como é o nosso tem uma dificuldade ainda maior de ter essa rede de transportes aí bem implantada, né, que atenda a todas as atividades, a todos os setores da nossa sociedade. E o Brasil, como nós sabemos, é um país que ao longo da sua história sempre teve aí as suas dificuldades, né? E toda essa infraestrutura da nossa rede de transporte aí, ela ainda precisa de muito investimento. Temos aí uma rede até razoável, mas que a gente precisa de ter mais investimentos, né? Principalmente temos aqui na nossa região algumas situações de rodovia, como ali na região de Almeida Campos, que a gente vê que precisaria de um asfaltamento. Então a gente tem diversos
lugares do nosso país que ainda carece de uma infraestrutura melhor na rede de transporte. Até a década de 1950, a economia brasileira era baseada na exportação de produtos primários. Contudo, o sistema de transportes limitou-se ao transporte fluvial e ferroviário. Então, ainda na década de 50, né, turma, a gente ainda tinha uma rede de transporte rodoviária não tão extensa como a gente tem hoje, né? Então, por isso, o escoamento, essas exportações aí dos produtos primários, né, que a gente tem aí nos setores do setor primário, né, vamos dizer assim, das nossas atividades, esses transportes limitavam-se aí, então à rede fluvial e ferroviária, né? Era onde a gente tinha os meios de transporte com mais estrutura, né, para fazer esse tipo aí de transportes desses produtos primários. Com o desenvolvimento industrial na segunda metade do século XX, a política de transportes concentrou-se os recursos no setor rodoviário, com prejuízo para as ferrovias, especialmente na área da indústria pesada e extração mineral. Como resultado, o setor rodoviário, o mais caro depois do aéreo, movimentava no final do século mais de 60% das cargas. Então, com esse desenvolvimento industrial, turma, a gente teve um maior investimento nas rodovias, né? E com isso, hoje aí, a gente tem aí quase 60%, né, das cargas sendo transportadas, movimentadas, né, no setor rodoviário, que tem, infelizmente, vamos dizer assim, mais caro, né, vamos dizer assim, a sua manutenção, exige mais recursos. E o ferroviário, que a gente teve aí menos investimentos, esse setor ficou um pouco prejudicado nesse tempo, né? E com isso, principalmente as mineradoras sofreram aí bastante com essa falta de investimento no setor ferroviário, a partir dessa industrialização no nosso país. Vale ressaltar que para o país ampliar as exportações, importações e principalmente os investimentos estrangeiros, torna-se extremamente necessário que os meios de transporte ofereçam condições favoráveis aos empreendedores de exercerem suas funções socioeconômicas. Então, para a gente aí ampliar esses meios de exportações, a gente tem que trazer segurança para os investidores, né, para que eles possam então executar, e é o que não está sendo muito fácil por conta desses momentos que a gente tem tido aí, essas várias crises, que é uma atrás da outra, infelizmente, né, turma? As rodovias no Brasil. O transporte rodoviário brasileiro é o meio responsável pela maior parte dos fluxos de bens e pessoas no país. Então, com certeza, o meio rodoviário é onde a gente tem a maior movimentação tanto de mercadorias e pessoas, esse tipo de transporte rodoviário. Toda essa importância veio desde o desenvolvimento industrial no Brasil, como a gente já comentou, a partir da industrialização, quando as políticas públicas da época priorizaram a construção de estradas para favorecer as empresas estrangeiras do setor automobilístico e promover a entrada delas no país. Então, não foi por acaso também o investimento nas rodovias, né? Foi porque os incentivos dessas empresas automobilísticas para virem no Brasil foi também um pouco mudar essa estrutura, né, dos meios de transporte, dessa rede de transporte no nosso país, investindo também no meio de transporte rodoviário. A expectativa era estruturar o modal rodoviário, a fim de proporcionar a construção de polos industriais de automóveis no Brasil, com o objetivo de ampliar a geração de empregos, embora hoje as indústrias desse setor empreguem cada vez menos trabalhadores em função das novas tecnologias fábricas. Então, para você ver como que é a dinâmica do planeta, né? Naquela época via-se como uma alternativa para gerar muitos empregos, como assim foi, só que recentemente, com o desenvolvimento tecnológico, cada vez menos esse tipo de empresas aí, setores industriais aí, automobilísticos, vem gerando menos empregos por conta desse desenvolvimento tecnológico que vem substituindo a mão de obra humana. Também é importante entender que a implantação das rodovias no Brasil
teve objetivo a integração das diferentes partes do território brasileiro, não só para também favorecer o setor automobilístico. Foram feitas também as rodovias com o interesse, né, de ter uma maior integração, né, das regiões do nosso território. Como a gente já viu, é um território, um país continental, né, território continental, muito extenso, nosso território brasileiro. Esse quadro começou a mudar ao longo do século XX, destacando-se a construção da capital de Brasília. Então, principalmente com a construção de Brasília, a gente teve uma maior ocupação da região centro-oeste, e com isso também as rodovias aí, né, sendo cada vez mais estruturadas e implantadas. Assim, rodovias como Belém-Brasília, Cuiabá-Porto Velho e tantas outras tinham como preocupação estabelecer a ligação entre pontos e localidades até então desconectados. Então foi muito importante também para estar conectando essas regiões. A grande crítica a essa dinâmica questiona a opção por rodovias, algo não muito recomendado para países com larga extensão territorial como o Brasil. Indo de contramão vamos dizer assim, as informações técnicas, né? As indicações técnicas, não é muito indicado para países de grande extensão como o Brasil investir tanto, né, em rodovias como tem a sua principal rede, né, como é aqui, por conta de, bom, por exemplo, como eram as ferrovias, né, trazerem uma maior dinâmica, principalmente econômica, para manutenção e uma melhor realização de toda essa dinâmica da produção, exportação que a gente tem, da circulação de pessoas, de mercadorias no nosso país. Em geral, as estradas costumam ter um custo de manutenção mais elevado do que outros meios de transporte, como o ferroviário e o hidroviário. Foi o que o professor acabou de comentar, ressaltando também o hidroviário, além de um maior gasto de combustíveis e veículos. Então, ou seja, uma maior contaminação, poluição ambiental, né? Maiores impactos ao nosso meio ambiente por conta, né, desses combustíveis aí, dessa alta frota de veículos que a gente tem. Em virtude dos elevados custos e da política neoliberal da redução dos gastos públicos em investimentos estruturais, iniciou-se uma campanha de privatização das rodovias que encontrou o seu auge na década de 90, mas que ainda ocorre atualmente através de concessões públicas. Então a gente teve essas privatizações, concessões públicas das rodovias, gerando mais o quê? Mais capitalismo, né, turma? O pessoal pensando muito no lucro, né, e menos em nós, trabalhadores, cada vez mais pagamos aí impostos, né, e não temos o real retorno destes nos nossos benefícios, como seria nas rodovias, né, turma? Mesmo com as privatizações, a qualidade das rodovias brasileiras é bastante ruim, reforçando o que o professor acabou de comentar, sem falar na malha não privatizada que onera os gastos públicos, que muitas vezes não conseguem atender às necessidades principais, encontrando em larga escala rodovias não pavimentadas e sem manutenção. Foi o que a gente comentou no início da aula, como eu disse, lá na região de Almeida Campos, necessita urgentemente de pavimentação, pois facilitaria muito ali o transporte dessa produção, dessa região nossa, do agronegócio principalmente. As ferrovias no Brasil, predominantemente até o século XIX, principalmente na região sudeste, o transporte ferroviário no Brasil teve o seu auge durante o período do café, porém ainda hoje encontramos ferrovias em construção no Brasil, mas as mesmas estão com suas obras paradas, abandonadas ou atrasadas sem previsão de finalização. Felizmente, né, como a gente tem visto aí muito a farra do dinheiro público, essas obras que se iniciam e não terminam, acontecem muito nas ferrovias, né? Teve o seu auge aí na época do café. Temos ainda aí a utilização bastante por conta da mineração que a gente tem no Brasil, que a gente possa investir com consciência, né, nas ferrovias, né, pois elas são bastante importantes para essa dinâmica da estrutura de rede de transportes. Como exemplo de ferrovia em construção, temos a Ferrovia Norte-Sul, que apesar de já funcionar em alguns trechos, encontra-se inacabada. E, infelizmente, uma ferrovia bastante importante, né, para todo esse
desenvolvimento brasileiro. As ferrovias brasileiras possuem quase que totalmente apenas a função do transporte de mercadorias, né? Então realmente a gente vê as ferrovias realmente como uma sua utilização principalmente ou unicamente para transporte de mercadorias, já que na década de 90 sua privatização foi realizada, passando a entender interesses de grandes produtores e fazendo com que a concentração de ferrovias até hoje se mantivesse nas regiões sudeste e sul, né, onde a gente tinha o maior desenvolvimento, principalmente das industrializações, né? Depois em outras regiões a industrialização foi acontecendo, mas as ferrovias não acompanharam, né, esses processos nas outras regiões, ficaram restritas aqui, região sudeste e sul. Mesmo possuindo alto custo de construção, ao contrário das rodovias, as ferrovias possuem um baixo custo de manutenção. Então, elas são caras para fazer, mas ao longo do tempo, né, esse custo se paga por conta da baixa manutenção, né? Ser muito um valor de manutenção ser baixo, né? O custo dessa manutenção não onera muitos cofres públicos. Então, as hidrovias no Brasil. No Brasil, o transporte hidroviário é o que possui a menor representatividade e participação dos sistemas de deslocamento nacional. Então, as hidrovias não são muito utilizadas no Brasil, mesmo tendo essa grande rede, né, hidrográfica que a gente tem aqui, essa riquíssima rede hidrográfica que a gente tem no nosso país. Porém, na região norte, é a região que mais se utiliza esse tipo de transporte, né, turma? Por conta de algumas partes até da região norte, principalmente na Amazônia, não ter condições de ter outro tipo de transporte. Esse dado acaba sendo contraditório, haja vista o grande potencial que o país possui para esse modal, reforçando o que o professor acabou de comentar. O Brasil possui uma rede hidroviária muito ampla, sendo que muitos rios são navegáveis, de forma a nem exigir construção de grandes empreendimentos e estruturas, como obras de correção e instalação de equipamentos, reforçando então principalmente na parte de manutenção, de investimentos nessa área de hidrovias, né? Essa rede de transporte de hidrovias, o investimento não é alto, então falta um pouco de vontade por conta de termos muitos rios, como foi falado, navegáveis. A negligência de investimentos nas hidrovias brasileiras pode ser justificada pela inexistência de muitos rios de planalto que são mais acidentados e exigem mais obras de correção para facilitar o transporte. Então aí um pouco justificando, né, o porquê ainda de não ter investimentos. Os rios de planície mais facilmente navegáveis encontram-se em áreas afastadas dos grandes centros econômicos, reforçando ainda mais os rios que seriam mais interessantes, né, de planalto, não estão perto das regiões de grandes centros econômicos. O que estão mais perto são os rios de planície, né, vamos dizer assim, que estão, e os rios de planície são os rios mais tranquilos, né, estão afastados também dos grandes centros econômicos. Já por outro lado, cita-se as concentrações de investimentos em rodovias em áreas onde o mais indicado seria o investimento em hidrovias, cujo exemplo mais notório é o caso da Transamazônica, como a gente comentou, da região amazônica, uma estrada construída quase que paralelamente ao rio Amazonas, que é de fácil navegação. Poderíamos aí ter investido no rio Amazonas, né, gerando talvez aí muito menos impactos ambientais, e assim essa Transamazônica, que até hoje a gente vê grande dificuldade, né, dessa rodovia aí, onde ela gerou muita polêmica a sua implantação. A partir dos anos de 1980, com a criação do Mercosul, passou-se a exigir ainda mais das hidrovias com o intuito de integrar, né, essa região aí do parte do Cone Sul do Mercosul, né, por conta de ter uma grande facilidade por conta dessa riqueza hidrográfica nessa região. Os investimentos públicos nessa área elevaram-se, mas ainda são insuficientes. Então tivemos ainda um investimento nessa parte, mas ainda não é o suficiente para usar, né, todo esse potencial que a gente tem para as hidrovias. As principais hidrovias do Brasil são a Tietê Paraná e a do Rio São Francisco,
a do Amazonas e algumas entre outras que a gente tem aí no nosso país, essa vasta riqueza hidrográfica que a gente tem. As aerovias do Brasil. A empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária Infraero, fundada em 1973, é a empresa pública federal responsável pela infraestrutura e administração dos transportes aéreos no Brasil, né, no nosso país. Então a gente tem a Infraero, né, empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, que rege aí sobre todas as questões aeroviárias no Brasil. Ela comanda 66 aeroportos que a gente tem aí sob seu comando no país, com sede nas principais capitais do Brasil: Belém, Brasília, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Mesmo sendo um meio de transporte de custo elevado, o aumento no número de empresas e, consequentemente, a competitividade existente entre elas faz com que esse modal de transporte, esse cada vez mais usado por muitos brasileiros, né? Então a gente tem aí realmente o meio aéreo, né, aeroviário, sendo cada vez mais utilizado, né, pelos brasileiros, né, esse acesso a esse tipo de transporte sendo aí um pouco mais facilitado. Assim, atualmente é possível encontrar uma passagem aérea por um preço compatível, até mesmo inferior ao transporte rodoviário, né? Então realmente a gente tem tido aí essas questões bastante interessantes de incentivos, né, para estar usando esse meio aeroviário. Dentre todos os aeroportos do Brasil, merece destaque o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, seguido do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Realmente são os mais comentados, mais importantes que a gente tem no nosso Brasil, né? O de Guarulhos, em São Paulo, e o de Galeão, no Rio de Janeiro. Considerado um dos mais movimentados do país em relação ao número de passageiros e mercadorias transportadas, tanto com destinos nacionais quanto internacionais, né? Justificando por conta dessa grande circulação de passageiros e mercadorias, quanto meios nacionais e internacionais. Nos últimos anos, por conta de conjunturas internas e externas, o transporte aéreo no Brasil sofreu grandes transformações. Então a gente tem tido aí nos últimos anos, né, por conta de várias situações, muitas transformações, né, no transporte aéreo aí brasileiro. No início dos anos 90, o mercado era dominado pela Varig como a empresa símbolo da aviação nacional. Então a gente tinha realmente, né, nós mais antigos aí, são da época onde tinha a antiga Varig, que realmente dominava aí essa questão da aviação no meio nacional. Ainda atuavam a VASP e a Trans Brasil como empresas de importância tanto no mercado doméstico quanto internacional. Atualmente, a Latam é a principal empresa do mercado doméstico. Então temos a Latam como a principal empresa, né, nacional do nosso mercado doméstico aí. No âmbito das linhas nacionais, especialmente nas ligações entre os capitais, as operações são feitas majoritariamente pela Latam, pela Gol e pela Azul. Então temos essas outras empresas, a Gol e a Azul, como empresas também que atuam no setor aeroviário. A aviação brasileira cresceu muito nos últimos anos, com o surgimento de novas companhias aéreas e a grande modernização das já existentes. Foi possível aumentar o número de assentos disponíveis na malha viária. Então, cada vez mais esses investimentos dessas empresas só favoreceu o aumento, né, da disponibilidade, né, do número de voos, né, da capacidade de voos aí no nosso meio aeroviário de transporte. Com a competição entre as companhias, esperava-se que as tarifas melhorassem, mas não foi exatamente isso que aconteceu. Infelizmente, mesmo com essa competição, né, temos algumas promoções, mas mesmo assim ainda não é aquela questão que fala, nossa, como tá fácil, né, viajar de avião, como tá acessível, ainda não é dessa forma, né, turma? No Brasil também operam grandes companhias internacionais, as outras empresas internacionais que temos aí operando aqui: American Airlines, United Airlines, Delta Airlines, British Airways, Air France, Lufthansa, TAP Tour,
TAP Portugal, Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways, entre outras, turma. Então temos essas empresas aí internacionais que atuam no nosso território brasileiro. Depois da Segunda Guerra Mundial, a aviação comercial vivenciou um grande desenvolvimento, onde o avião passou a ser um dos principais meios de transporte de passageiros e mercadorias no contexto mundial. Então realmente, a partir da Segunda Guerra Mundial, o meio aeroviário de transporte teve uma impulsão muito grande, né, no aumento da utilização desse tipo de transporte. O transporte aéreo, sem sombra de dúvidas, foi o que mais contribuiu para a redução da distância-tempo. Muito por conta também da globalização, né, turma? Esse avanço tecnológico que a gente teve, principalmente até com o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, essa maior integração que a gente tem aí, dessa distância, tempo, espaço, né? O meio aeroviário é um dos principais exemplos que a gente tem tido aí, como exemplo de globalização, desse avanço tecnológico que a gente tem. Rápido, cômodo e seguro, o avião suplantou outros meios de transporte de passageiros a médias e longas distâncias, né? Então as vantagens aqui de a gente estar sempre usando os aviões rápido, né? Conforto que a gente tem, né? A gente tem, é muito cômodo a gente utilizar os aviões, muito mais tranquilo, vamos dizer assim, quando não tem nenhum acidente, né, pessoal? Porque aí o bicho pega. Em resumo, o que claramente se percebe é que os meios de transporte no Brasil precisam de diversificação para que haja menos dependência das rodovias. Como a gente comentou, as rodovias realmente precisam deixar de ser o principal tipo de transporte aí, principalmente no escoamento da nossa produção, né? Que a gente possa ter uma flexibilização, uma maior dinâmica, né? Maior tipos de alternativas de meios de transporte aí para a gente estar utilizando nos deslocamentos de mercadorias e pessoas, sendo necessário a instalação de uma matriz multimodal, ou seja, com vários sistemas de transporte diferentes integrados. Com certeza, né, uma matriz multimodal que possa estar utilizando da melhor forma, nas melhores situações aí, os tipos de transportes mais indicados, né, que a gente possa estar tendo aí nessa matriz multimodal brasileira dos meios de transporte. Turma, para saber mais, assista então esses vídeos sobre os meios de transporte aqui do nosso Brasil. Essas foram aqui os comentários sobre os conteúdos dessa semana número 4, essa última semana do nosso Pet Volume 4. Daqui a pouquinho nos encontramos novamente na nossa próxima videoaula sobre as atividades dessa semana. Então daqui a pouco, pessoal, tchau, tchau!